conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É isso aí, então começamos mais um quadro, Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará, aqui então diretamente da Rádio El Shaddai 104.9 FM, através da programação O Poder da Fé. Queremos transmitir mais uma verdade bíblica para a sua vida, você que está aí no seu lar, nessa noite fria, aqui de Uruguaiana, esperando uma palavra do Senhor. E como eu disse, nós queremos transmitir sim uma verdade bíblica, porque muitas vezes no decorrer dessa caminhada cristã, cara Dejaí, nós perdemos algumas coisas simples do Evangelho que faz uma enorme diferença nas nossas vidas. E nós queremos resgatar alguma dessas mensagens que certamente todas as segundas-feiras vão edificar a vida do nosso amado ouvinte. Então eu queria que você, Dejaí, lesse para nós qual é o versículo de hoje. Pode ler Tiago capítulo 2, do versículo 17 e 18. Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que coisa maravilhosa isso aí, gente. Na verdade, nós entendemos que a pessoa que tem fé, a pessoa que é portador da fé, assim como Abraão, o pai da fé, e tantos homens de Deus como o apóstolo Paulo, que pregava tanto sobre a fé a seus discípulos, nós entendemos, cara Dejaí, que a fé, a única coisa é que ela pode ser respondida, compreendida pelas nossas obras. E é aí que nós entramos na mensagem de hoje, que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. E nós muitas vezes, muitas vezes já escutamos essa mensagem. Quase todo homem ou mulher cristã sabe que a fé sem obras é morta. Mas quais são essas obras, Dejaí? Paramos para meditar hoje, nesses poucos minutos aqui antes de terminar a programação da Rádio Shaddai. Quais são essas obras que vivificam a tua fé nesses dias? Quais são essas obras que faz com que a tua fé seja viva, seja verdadeira e seja real nos dias de hoje, assim como também era nos dias dos discípulos? E muitas vezes nós não paramos para meditar nisso. Que obras são essas, Dejaí? Passa alguma na tua cabeça, alguma coisa na tua cabeça assim, de primeira mão, Dejaí? Quais são essas obras que faz vivificar a tua fé? Que faz você demonstrar a tua fé pelas tuas obras? São tantas obras, né, Eduardo, mas uma das que vai fazer a diferença, a obediência. Olha aí, a uma obra. obediência. Olha só. Eu quero dizer para você que quando eu olho para a vida dos discípulos, porque Paulo disse isso a seus discípulos, eu paro para pensar, o que ele queria dos seus discípulos, daqueles homens de Deus, naquela época, ao dizer que a fé deles sem obra seria, a fé deles sem a obra seria morta. O que os discípulos faziam na pregação do Evangelho? O que eles conquistavam com a pregação do Evangelho? É simples, amado ouvinte. Eles conquistavam salvação. Eles conquistavam libertação. Eles conquistavam curas divinas, prodígios, milagres, maravilhas. Quando você olhava para a vida do apóstolo Paulo, quando você olhava para a vida de Pedro, quando você olhava para a vida de João, você enxergava essas obras na vida deles. Quando você olhava para a vida deles, você dizia assim, aquele homem, até com a sua sombra, ele cura as pessoas. Isso eram obras que deixavam marcas nas histórias daquele homem, daquele povo. Eu te pergunto, Carlos Dejaí, eu pergunto para você, amado ouvinte, para a igreja que está aqui nessa noite, até para o Tuca, nosso operador na mesa de som, aonde que nós encontramos estas obras nos dias de hoje? Tu tens enxergado, Carlos Dejaí? Verdadeiramente tu tens enxergado, Tuca, estas obras nos dias de hoje? Será que nós temos visto as obras que nós víamos sendo praticadas pela vida dos apóstolos, pela vida dos discípulos nos dias atuais? Quando você entra numa igreja cristã, quando você procura
Deus através de templos. Você tem encontrado a cura, você tem encontrado a libertação, você tem encontrado salvação, você tem encontrado paz para o teu coração, você tem encontrado renovação do Espírito, você tem encontrado batismo no Espírito Santo de Deus. Você não tem encontrado? É isso que está trazendo apostasia para nossos corações. A falta de milagres, a falta de sinais nesses dias, Dejair, a falta do agir de Deus tem nos apostatado, tem nos deixado parados, inertes, sem experimentarmos coisas novas em Deus. E isso é uma fé sem obra. E a fé sem obra, Grace, ela é morta. Mas nós queremos ressuscitar essa fé nos dias de hoje. Nós queremos erguer uma fé muito mais do que um grão de mostarda, cara de Jair. E quando nós vivemos pela fé, assim como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, e sem saber aonde colocaria as plantas dos seus pés, mas foi pela fé, nós conhecemos coisas tremendas pela parte do Senhor. E pela fé nessa noite, eu creio, muralhas poderão cair, portas poderão se abrir, e você poderá conquistar grandes, tremendas coisas no nome do Senhor. Ei, Dejair, o que você acha disso? Só para ressaltar, Eduardo, que eu achei interessante, a tua colocação quando tu disse que nos templos, hoje a gente não encontra. Né? A gente não encontra os milagres, os sinais, os prodígios. E me vem algo ao meu pensamento, um versículo bíblico da palavra de Deus que diz: onde está o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Olha aí. E o que nós temos encontrado hoje seria quase que uma restrição ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como a gente expressa